Arcebispo proíbe padres de conceder qualquer forma de bênção em resposta à nova declaração do Vaticano. Um arcebispo metropolitano transformou-se no pioneiro prelado a fornecer diretrizes ao seu rebanho sobre a declaração do Vaticano que autoriza bênçãos para indivíduos do mesmo sexo. Além disso, ele proíbe decididamente sacerdotes e fiéis de aceitar ou realizar qualquer tipo de bênção para casais em circunstâncias não convencionais e casais do mesmo sexo. Num comunicado datado de 19 de dezembro e enviado a todos os clérigos e paróquias da sua arquidiocese, Dom Tomás Peta, arcebispo de Santa Maria de Astana, Cazaquistão, juntamente com o bispo auxiliar Athanasius Schneider, afirmam de maneira enfática que a nova declaração Fiducia Supplicantes é um enorme equívoco e que as bênçãos propostas para casais do mesmo sexo contrariam diretamente e de forma séria a revelação divina e a doutrina e prática incessante e bimilenar da Igreja Católica. A comunicação, divulgada em 18 de dezembro pelo chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé, Cardeal Manuel Fernandes, e ratificada pelo Papa Francisco, declara fornecer uma contribuição inovadora ao significado das bênçãos, permitindo a capacidade de abençoar casais em circunstâncias não convencionais e casais do mesmo sexo sem oficialmente validar seu status ou modificar de qualquer maneira o ensinamento duradouro da Igreja sobre o matrimônio. Apesar de afirmar que a Igreja não tem a autoridade para conferir bênçãos inerentes ao sacramento do matrimônio às uniões de pessoas do mesmo sexo, a comunicação possibilita AOS sacerdotes oferecerem uma bênção pastoral espontânea e não litúrgica, ou seja, uma nova categoria de bênção para esses casais. Em sua declaração em resposta, o arcebispo Peta, originário da Polônia, adverte os sacerdotes e fiéis de que esse esforço para legitimar tais bênçãos acarretará consequências desastrosas e de longo alcance, e, pelo menos na prática, converterá a Igreja Católica em um defensor da ideologia de gênero. Veremos agora a declaração da Arquidiocese de Santa Maria de Astana, assinada pelo arcebispo Tomás Peta e pelo bispo Athanasius Schneider. A respeito da declaração Fiducia Supplicans, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa Francisco em 18 de dezembro de 2023. O propósito manifesto da declaração da Santa Sé Fiducia Supplicans é permitir a possibilidade de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo. Ao mesmo tempo, o documento insiste que tais bênçãos sejam realizadas sem confirmar oficialmente o seu status ou alterar de qualquer forma o ensinamento perene da Igreja sobre o casamento. O fato de o documento não permitir o casamento de casais do mesmo sexo não deve cegar os pastores e fiéis para o grande engano e o mal que reside na própria permissão para abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo. Tal bênção contradiz direta e seriamente a revelação divina e a doutrina e prática ininterrupta e bimilenar da Igreja Católica. Abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo é um grave abuso do Santíssimo Nome de Deus, uma vez que este nome é invocado sobre uma união objetivamente pecaminosa de adultério ou de atividade homossexual. Portanto, nenhuma, nem mesmo a mais bela das declarações contidas nesta declaração da Santa Sé, pode minimizar as consequências destrutivas e de longo alcance resultantes deste esforço para legitimar tais bênçãos. Com tais bênçãos, a Igreja Católica torna-se, se não em teoria, pelo menos na prática, uma propagandista da ideologia de gênero globalista e ímpia. Como sucessores dos apóstolos e fiéis ao nosso juramento solene, por ocasião da nossa consagração episcopal, de preservar o depósito da fé na pureza e na integridade,
Segundo a tradição sempre e em toda parte observada na Igreja desde o tempo dos apóstolos, exortamos e proibimos os sacerdotes e os fiéis da Arquidiocese de Santa Maria de Astana de aceitarem ou realizarem qualquer forma de bênção. AOS casais em situação irregular e AOS casais do mesmo sexo. É desnecessário dizer que todo pecador sinceramente arrependido, com a firme intenção de não pecar mais e de pôr fim à sua situação pecaminosa pública, como, por exemplo, a coabitação fora de um casamento canonicamente válido, a união entre pessoas do mesmo sexo, pode receber uma bênção. Com sincero amor fraterno e com o devido respeito, dirigimos-nos ao Papa Francisco, que, ao permitir a bênção de casais em situação irregular e de casais do mesmo sexo, não caminha retamente segundo a verdade do Evangelho, para tomar emprestadas as palavras com que o apóstolo São Paulo advertiu publicamente o primeiro Papa em Antioquia. Portanto, no espírito da colegialidade episcopal, pedimos ao Papa Francisco que revogue a permissão de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, para que a Igreja Católica possa brilhar claramente como pilar e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15, para todos aqueles que procuram sinceramente conhecer a vontade de Deus e, cumprindo-a, alcançar a vida eterna. Astana, 19 de dezembro de 2023. Tomás Peta, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Santa Maria de Astana. Athanasius Schneider, bispo auxiliar da Arquidiocese de Santa Maria em Astana. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.